Bom dia, muito bom dia, mais uma vez, segunda-feira, quinta-feira, olha eu querendo adiantar a semana, 11 horas da manhã, mais um dia de live, mais um dia de papo, para que a gente possa compartilhar conhecimento. Pessoal chegando. Para que a gente possa falar hoje sobre sonhos. Muito interessante. Os sonhos nos revelam muita coisa. Os sonhos são a porta do subconsciente. E eu pesquisei algumas coisas bem legais, bem curiosas, que eu não sabia nesse tema, que tem tudo a ver com até algumas percepções que eu já tive e nem me atentei. Realmente é um chamado para a cura, né? Um sonho subconsciente. Bom, enfim. Você que chegou, você que vai chegar, você que vai ver a reprise, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de quinta-feira às 11 horas. Para que possamos compartilhar um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de compreensão, de autocura, de caminhos a serem seguidos e percorridos aí pelo nosso ser, não é mesmo? Porque conhecimento não ocupa espaço. Pedindo hoje então a licença para adentrarmos nessa energia densa que estamos passando, principalmente no nosso país, que nós possamos ser luz e fazer a diferença a partir de nós, reforçando as nossas orações, reforçando as nossas certezas internas e externas de mudança, ancorando nossos anjos de guarda, os nossos protetores e, por que não, a energia das Marias, Mãe Ruanin, uma energia de amor incondicional, uma energia de amorosidade, uma energia de parceirismo, de mudança e bem-estar para todos. Que assim seja, assim é. Pois é, preparei para vocês hoje um tema que é curioso, chama bastante atenção e eu compartilho com vocês uma peculiaridade. Muitas pessoas me procuram para eu ajudar a identificar os sonhos, né? Érica, sonhei tal coisa, o que isso significa? E é muito interessante essa procura, né, a mim dentro dessa temática, porque eu adoro esse brincar enigmático dos sonhos. E é uma simbologia, é um costurar, é algo muito interessante essa descoberta. Isso sempre me chamou a atenção. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que na minha vida eu queria ser arqueóloga. E na época que isso se fazia, a única faculdade que estudava arqueologia era no Rio de Janeiro, e devido aos costumes da minha família era praticamente impossível que eu saísse de São Paulo e fosse para o Rio estudar arqueologia, mas eu falo com certeza hoje que eu sou uma arqueóloga do conjunto do ser humano. Eu junto as peças
para que possamos chegar numa descoberta interior, numa luz, num caminho. E eu fico muito feliz quando eu, desde lá pequena, já tinha esse instinto, esse impulso, esse talento, né, de chegar aí. Você sonha? Todos nós sonhamos, mesmo que não lembremos do sonho. Isso é comprovado cientificamente, que os sonhos aparecem normalmente na fase REM do sono, ou seja, na fase onde temos movimentos rápidos do sono, numa fase profunda, que estamos em relaxamento, e eles acontecem, mesmo que você não se lembre. Mais gente chegando, bom dia! Nós estamos falando então sobre os sonhos. Eu perguntei se vocês sonham, se vocês até têm sonhos recorrentes e o que tudo isso vai significar nesse juntar das peças. Pois é, como é engraçado, né? A gente não lembra da maioria dos sonhos, mas se a gente lembra, normalmente a gente fica curioso em saber o que isso está significando, né? Vem aquela sensação interna, que será que vai acontecer? E nem tudo é o que parece. É uma frase que eu uso sempre, porque tem muita coisa por trás disso e nós vamos destrinchar esse assunto aqui. Uma coisa interessante que eu encontrei na minha pesquisa é que outros animais, além do ser humano, também sonham. Vocês sabiam? Gatos, cachorros, ratos, macacos e até golfinhos sonham. E acho que a gente já falou, né? Assim, no dia a dia, de um cachorro, de um gato, nossa, tá se mexendo, acho que ele tá sonhando, que ele até pode soltar alguns sons. Comigo eu já percebi isso, de falar na minha vida esse tipo de verbalização. Nossa, acho que ele tá sonhando. E ele está sim, com certeza. Mas ainda é um mistério, né, pra gente, né, o que será que ele tá sonhando? Então vamos nós nos concentrarmos no que a gente sonha. Outra coisa científica ligada a sonhos é que muitas vezes o sonho ele pode aparecer de uma forma diferenciada daquela imagem que a gente normalmente está acostumado a sonhar. Isso é o mais comum, né? Eu sonhei com, sei lá, com chuva, eu sonhei que eu tava viajando, eu sonhei que com velório, com casamento, né? Isso, ok. Mas a gente pode também sonhar de uma forma a acessar outros sentidos e não só a percepção de imagem. A gente pode sonhar com impressões de sons, com impressões olfativas, né? Então, de sons auditivas e olfativas. Então, olha só, nós temos 3 formas de percepção dos sonhos. A imagem, entendeu? O formato que esse sonho apresenta, a audição que esse sonho se coloca e a impressão também olfativa. Por que que isso acontece? Nós já vamos entender esse contexto e vai fazer todo sentido, e para mim fez, porque foi uma descoberta eu ter esse conteúdo científico, né, embasando aí coisas que eu já senti ao longo da minha vida. Dentro da psicologia, os sonhos eles representam uma face do inconsciente. Freud estudou o inconsciente, que é uma pessoa, né, dentro da psicologia de referência com relação a esses estudos, e o subconsciente ou inconsciente é uma das formas que os sonhos podem ter relação para esse estudo. Então, vamos ir um pouquinho mais. Então, a gente já entendeu que o sonho ele pode se manifestar através de formas, né, da imagem, do corpo que aquele sonho tem, na simbologia, através de estímulos olfatórios, de estímulos auditivos,
que outros animais também sonham e que o meu sonho tá lá na minha caixa negra. Meu sonho representa o meu inconsciente, representa esse universo obscuro. Então, se a gente propuser hoje, né, estarmos de lanterna, porque eu sempre falo, a lanterna é uma ferramenta muito legal para quando a gente quer ver as coisas com clareza. Tudo que tiver à minha frente não vai ser mais obscuro. Vai ter uma luz, vai ter um corpo, vai ter um sentido para mim. E a partir do momento que eu me conecto com essa condição de não julgar e de compreender e me curar e expandir essa cura aos demais, tudo isso começa a ser mais fluido, né? A roda começa a virar de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva para todos. É então no subconsciente, nessa caixa negra que eu tenho dentro de mim, onde está alocado conflitos, insights podem vir também dessa região, grandes sacadas, quer dizer, é um buraco negro que a gente tem dentro da gente, que estamos ainda em compreensão, não conhecemos nem 30% do cérebro, né? É algo ainda muito obscuro para todos nós. E essa região também, né? E esse lugar, principalmente se você tem sonhos repetitivos, é o seu inconsciente, é o seu interior, é o seu lado sombra que convida a trazer a luz para algo, para alguma coisa, para algum talento, para um caminho que você escolheu e de repente não era. É um convite a alguma mudança, mas qual? Não, a gente não sabe de pronto, né? Uma coisa pra gente colocar na nossa cabeça de uma vez por todas é que nada que acontece comigo é para o meu mal. Nada. Absolutamente nada que acontece comigo e na minha vida é para o meu mal. É algo que eu digo pra mim sempre. Por quê? É natural que tenhamos muitas vezes uma percepção negativa das situações ou lembranças, então, através desse subconsciente, de arquivos conflituosos, de situações que estão ainda para serem resolvidas, que aconteceram comigo ou que aconteceram no intuito de antepassados ou até numa vida passada para quem acredita nisso. Muito bem. Então, olha só. Então quer dizer que eu sonhei com um ladrão e eu vou ser assaltado? Não necessariamente. Então eu sonhei com um casamento e eu vou casar? Não necessariamente. Então eu sonhei com um rio que corria, vai ter enxurrada, vai ter alguma catástrofe natural? Não necessariamente. Uma coisa que eu aprendi na minha vida com uma querida, Mara, se você ver esse vídeo é você, que o que eu sinto quando eu sonho. Então lembra que a gente falou no começo que a gente tem outras formas de percepção, né? O olfato é a nossa maior é o maior órgão do sentido que nos traz a condição de arquivos registrados. Então a condição olfativa ela é uma condição que abre muito, tanto curativa, por isso estão aí os óleos essenciais e um monte de outras ferramentas que utilizam o olfato, né, como curadores, mas também de abrir arquivos para serem limpos e regenerados e modificados. Então, como que eu vou, né, me interagir com isso? Você está sonhando uma determinada situação. O que eu senti diante daquele sonho? Como foi a minha percepção de sensação diante daquilo? Então eu sonhei com um ladrão, por exemplo. Quer dizer que eu vou ser assaltada? Nossa, meu Deus. Não. O que isso representa para você? Porque de repente você pode ter sonhos repetitivos de diferentes formas, mas que representam uma emoção repetitiva, que representam algo que te incomode de uma forma repetida. E também isso aconteça na sua vida, e aí sim, esse é uma ferramenta que você tenha dentro de você para levar terapeuticamente para quem te atende, ou até procurar uma ajuda terapêutica. E aí é uma válvula extremamente interessante de ajuda. Outra coisa, então primeiro, né, o que eu senti diante daquele sonho,
o que me representou naquele sonho. Esquece de uma vez por todas a condição da situação, tá? Então, olha, uma situação de assalto, esquece isso. Isso não é o que a simbologia do sonho quer te mostrar. A simbologia do sonho, ela quer te mostrar algo a mais que isso. De repente, vou dar alguns exemplos, tá? Você tá passando ou passa ou passou por situações de invasão, por situações de inferiorização, ou ouviu alguém falar, porque também os sonhos são assim. Eu vi alguma coisa no meu dia, na televisão, ou ouvi alguém falar, e de noite eu sonho. Não necessariamente eu tenho um problema, um conflito, modo de dizer, tá? Quando eu tenho um problema não quer dizer para crucificar ninguém, tá? É a forma só de expressão. Num determinado assunto. E aquilo me incomoda? Não, às vezes o sonho foi só liberar para arquivar. Às vezes o sonho te lembra algo que você ouviu naquele dia, ontem, enfim, não importa, para incomodar você, para você procurar esse assunto, esse caminho que te incomoda e trazer a resolução, tá? Outra coisa interessante com relação aos sonhos, a gente até comentou, né, na live de homeopatia da semana passada, que os sonhos podem ser uma forma de exoneração. Então, uma das professoras de homeopatia, ela falava abençoado pesadelo. Porque para a ciência também, o pesadelo, ele quimicamente, neuronalmente, ele consegue estar liberando esse estresse grande para que não somatize no físico. Então, o fato de termos pesadelo também é um mecanismo interno de autoproteção. Então, nem tudo é ruim. Então, olha que coisa boa, né? A gente já tem ferramentas de autoproteção. E o sonho também, diante de um processo terapêutico, independente do que ele seja, pode ser qualquer coisa, ele pode significar a resolução daquele conflito para que ele seja arquivado positivamente e você fique bem com relação a isso. Então, tudo depende. Se eu estou fazendo um processo terapêutico e tive um sonho, legal, é uma ferramenta interessante, ferramenta não é uma ferramenta, né, de liberação, mas é algo que você deve, tá, comentar com o profissional que está acompanhando você, porque ele vai saber se isso demanda ainda mais algum contexto de liberação ou foi devido à sessão proposta, à ferramenta proposta, ao que você está tomando, enfim. E é isso, né? Muito interessante como a gente se coloca. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre a questão, né, dos sonhos serem um caminho para que você possa ter a confirmação de alguma coisa que você está querendo para sua vida, né? Eu tô em dúvida com tal situação. Então, antes de dormir, se conecte com você mesmo. Se você quiser fazer as suas orações, se você quiser deixar um copo de água ao lado da sua cama e peça para o seu corpo que ele traga as respostas. Então, muitas vezes você pode não sonhar, né? Mas aquilo que a gente falou no começo. Mas eu percebi, ele de alguma forma ele fez sentido para mim. Eu acordo, por exemplo, com a certeza de que não é o caminho, eu vou fazer tal coisa. Ou realmente eu vou apostar nisso, né? Eu vou me dedicar a essa situação, a essa escolha que eu fiz, porque alguma coisa me fala que é o caminho. Então, olha quantas vertentes do sonho, né? Ele tá muito longe de ser aquela condição na caixinha. Então eu sonhei com vendaval, vai acontecer um vendaval, vai ter um furacão, tá? Pode até ser que alguma parte do mundo tenha algum furacão, tá? A gente não tá falando sobre isso, mas isso é muito pequeno dentro de todo um contexto amplo que os sonhos podem trazer para nós, tá? Então fica a dica. Se eu tô fazendo um processo terapêutico e sonho, muito importante partilhar essa informação com um profissional que te ampara, que te ajuda nessa situação, não só para você entender como isso funcionou, se isso liberou totalmente ou se isso também é algo para ele dar continuidade. Sempre perguntando para você o que eu senti, o que isso significa para mim, não no contexto da imagem, no contexto das sensações, no contexto das compreensões,
no contexto do fazer sentido dentro de mim. Porque o que faz sentido para você não faz sentido para o outro. Então, várias pessoas, se sonharem a mesma coisa, as interpretações são diferentes. Porque são seres diferentes, com arquivos no subconsciente diferentes, que vieram de famílias diferentes e vivem a vida de uma forma diferente. Mesmo que sejam gêmeas, e aqui a gente tem pessoas que têm filhas gêmeas ou que são gêmeas, muitas vezes as interpretações são diferentes. Né? É muito particular, muito peculiar do ser essas impressões, ainda mais o DNA pode até ser igual, a carcaça física, mas as impressões são totalmente particulares. E é isso que a gente precisa, de uma vez por todas, entender e partir dentro da gente, tá? Então falamos da ferramenta terapêutica, falamos da ferramenta natural que todos nós temos dentro de nós. O que aquele sonho quer me dizer? Sonhos repetitivos? Opa, o que isso está querendo me dizer? Eu encontro essa emoção, esse incômodo no meu dia a dia? Como que eu estou lidando com isso? Para onde eu preciso ir? Ou, de repente eu sonho, eu tenho as intuições, eu tenho as certezas do caminho, eu estou usando isso na minha vida? Eu estou me integrando com esse sonho? Eu estou conseguindo entender o que o meu ser interior, o que a minha alma, o que o meu espírito, o que a condição interna está me dizendo? Será que eu tô integrada com isso? Boa pergunta. Então fica aí a pergunta. Será que eu estou integrada, né, com essas sugestões internas do meu ser único, divino e magnífico? Pois é. É algo pra gente estar sempre, chuvinha de corações, sempre olhando. Será? Pois é. E a outra coisa é perceber também como eu me conecto com esse sonho em situações que ele não quer dizer absolutamente nada. Esse é um ponto legal também pra gente falar. Então eu vi uma matéria, sei lá, na televisão, de certa forma me chamou a atenção, e como eu me conectei com isso, e como a noite, como o sonho, como o meu eu inconsciente está colocando aquela situação, nem que seja para ser resolvida. Então é muito legal isso. Muito legal que a gente possa se conectar com a nossa ferramenta interna que faz parte do ser humano. Lembrando mais uma vez que todos sonhamos. E como a gente interpreta isso? Fica aqui a dica. Fica aqui o convite para que antes de dormir reforcemos o nosso contato interno, a nossa percepção de quem nós somos, para que possamos entender esse universo interno obscuro que a gente ainda não tem total acesso. E talvez nunca vamos ter, porque aonde a gente vai, internamente, externamente, vai ficar aí sempre a dúvida. Mas temos a certeza da luz de quem nós somos, do interno de quem nós somos. E para fechar tudo isso, e aí as crianças, né? Como é que fica quando a criança sonha? Olha, aí é um assunto bem complexo, mas para dar uma pincelada e uma pontuada nessa questão, tem vertentes terapêuticas que falam que o que a criança sente não é importante. Eu já ouvi isso. Tem vertentes terapêuticas que falam que se considera a condição física, tá, do que a criança está sonhando. E tem vertentes que consideram a condição emocional da criança. E aí? O que você acha sobre isso? Já parou para pensar? Se os seus primos, filhos comentam sobre o sonho, né? É claro que a gente tem aí um contexto profundo ligado a essa situação, aí, né, dentro de todo um contexto das fases da criança, mas a gente não está falando disso agora, não estamos falando dos pormenores, nós estamos falando do chavão. Particularmente, eu como uma criança, né, aqui em casa, e com experiência de sobrinhos, e eu mesmo, né, dentro da minha criança, eu sempre sonhei. O sonho sempre fez parte da minha rotina de vida. O sonho sempre veio de uma forma a fortalecer caminhos. Que você fala assim,
a criança tem muito disso, né? A criança, ela é sincera. E essa sinceridade tá faltando no adulto. Tá faltando sinceridade, tá faltando verdade, tá faltando pureza. Então vamos resgatar através do sonho todos esses valores para que a gente possa ter as certezas interiores do caminho. Então, tudo é importante na criança, mas você vai fazer uma única pergunta. Filho, filha, querida, chame, né, se for uma prima, o que você sentiu com isso? O que isso representou para você? E a criança puramente, de uma forma extremamente espontânea, ela vai te colocar de bandeja aquilo que você tá... que você nem passa pela sua cabeça. Eu tenho certeza que todos vão se surpreender quando começarem a ter essa interação. E mais importante de tudo, pode ser que essa criança tenha tido esse sonho e vá te falar que sonhou, que se incomodou, que teve medo, que sentiu assim ou assim, assado, porque é uma projeção do adulto. Sim, é uma projeção do adulto e eu vou falar isso sempre. Nas relações humanas a gente se vê no outro, não tem como ser diferente. Não dá, eu não sou uma coruja para virar a minha cabeça e olhar o meu rabo. Não dá, eu não consigo ainda. E tá tudo bem, eu vou olhar pro outro e vou me ver no outro. Será que aquela criança tá se manifestando dessa forma porque ela quer me mostrar alguma coisa? Porque ela tá partilhando comigo de um problema que a família está passando, de uma situação de tensão, de uma situação de resolução, uma situação de mudança, ou uma situação mesmo das profundezas do inconsciente para ser resolvido. Então, fica o convite, mais uma vez, que possamos estar atentos ao universo dos sonhos, porque nada é para o meu mal, nem tudo é o que parece. E que possamos seguir amparados e ancorados nesse universo para nos conhecermos um pouquinho melhor. E você que assistiu a live ou que vai ver agora a reprise, deixa nos comentários se você tem um sonho repetitivo, se você tem algo que perambula aí nesse universo obscuro dentro de você para ser resolvido, para ser encaixado e para ser arquivado, porque boas novas virão. Hoje é um dia de portal, 9/9, hoje é um dia de fechamento de ciclo, hoje é um dia onde as mudanças fazem parte das nossas vidas. Então, através dos sonhos, eu desejo a todos vocês boas novas e fica o convite para aquelas mulheres que sentirem o chamado desde o coração, para se conectarem com o seu feminino, para se conectarem na criação dos seus filhos, para se conectarem descobrindo a criança interior desde o coração, a fazerem parte do grupo Mulheres na Luz, que se encontra online toda terça-feira, às 8 horas da noite. É só me escrever em inbox. E para aqueles que têm sonhos repetitivos e querem saber um pouquinho mais sobre si, sobre o universo interior, fico à disposição também como terapeutas para ajudá-lo da melhor forma que nesse momento se faz. Um beijo para todos e até mais.